Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo Jesus, os mártires da fé cristã nos testemunham que para difundir no mundo em que vivemos o reino de Deus, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem. A coragem de testemunhar a fé, a coragem de aderir à verdade da salvação, a coragem de ser fiel a Jesus Cristo nas situações concretas do nosso dia a dia, nas situações concretas da nossa vida. É preciso ter coragem. E nós não temos dúvida que por meio da fé, o Senhor nos dá coragem. Por meio da fé, nós temos esta fortaleza do Espírito de Deus para que no dia a dia possamos difundir
o reino de Deus. Essa coragem que Deus nos dá, essa coragem que a fé tanto nos motiva, também nos ajuda a vivenciar o testemunho da fé nas realidades mais concretas da vida, como nos ensina a primeira leitura, esse trecho da carta aos Hebreus. Nós estamos exatamente no último capítulo da carta aos Hebreus, e, portanto, o autor da carta aos Hebreus dá recomendações gerais, a maneira como nós devemos testemunhar a fé nas realidades mais concretas da vida. Por exemplo, no que diz respeito à vivência do amor fraterno. O amai-vos uns aos outros como eu vos amei deve iluminar as nossas relações familiares, as nossas relações com as pessoas, no ambiente do nosso trabalho, no ambiente da nossa vida comunitária, o amor fraterno. Mas também a realidade concreta da prática da hospitalidade. Também na prática da hospitalidade somos chamados a testemunhar a fé. O autor da carta aos Hebreus fala da solidariedade que nós devemos ter em relação às pessoas encarceradas, aos prisioneiros. Eles também devem ser alvos da nossa solicitude, do nosso amor fraterno. O autor da carta aos Hebreus coloca em evidência a realidade da vida matrimonial, da vida conjugal. Como ele diz, o matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os imorais e adúlteros. Também no que diz respeito ao estado de vida, a vida matrimonial, a vida conjugal, a vida sexual, é preciso testemunhar a fé em Cristo vivo, em Cristo ressuscitado. O autor da carta aos Hebreus ainda nos chama a atenção à forma como nós lidamos com o dinheiro. Ele diz que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta, contentai-vos com o que tendes, porque ele próprio disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A forma como nós lidamos com o dinheiro, a forma como nós lidamos com os bens que nós possuímos, também nessa realidade a fé deve ser testemunhada. E por fim, ele coloca em evidência o testemunho de tantos homens e mulheres de Deus, como São João Batista, cujo testemunho do seu martírio nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado. João Batista, que adere à verdade de Deus, tem a coragem de pregar esta verdade, inclusive para as autoridades políticas, como, por exemplo, para o rei Herodes, que vivia no adultério. E João Batista, homem da verdade, dizia: não te é permitido tomar a mulher do teu irmão. E por causa disso, por causa da sua adesão, do seu testemunho em relação à verdade de Deus, ele foi martirizado. Hoje a igreja celebra a memória da Virgem Mártir Santa Águeda, esta mulher que corajosamente prefere o martírio, o derramamento do seu sangue, do que negar Jesus Cristo. E ainda ela dá um testemunho de fidelidade a nosso Senhor, sendo esposa espiritual de Cristo, pelo testemunho da virgindade. São testemunhos de fé que nos ajudam a viver essa coragem, para que nós possamos difundir o reino de Deus no mundo em que vivemos. Como disse o autor da carta aos Hebreus na primeira leitura, ele mesmo disse: lembrai-vos de vossos dirigentes,
que vos pregaram a palavra de Deus e, considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Imitai-lhes a fé, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e por toda a eternidade. É Ele, Jesus, que garante aos mártires da fé a coragem do testemunho. A coragem do testemunho, mesmo quando, por vezes, a coragem do testemunho significa também ser recriminado, ser perseguido. Mas não podemos baratear nosso testemunho de fé. Não podemos negociar nosso testemunho de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e para toda a eternidade. É Ele quem nos garante a fidelidade ao seu amor, a fidelidade ao testemunho da fé, como garantiu a fidelidade de Santa Águeda, Virgem e Marte. Irmãos e irmãs, peçamos a nosso Senhor que, por intercessão dos mártires da fé, nos dê também essa coragem de testemunhar, essa coragem de difundir o reino de Deus nas realidades mais concretas da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.